Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Jaime, você está acompanhando a minha história, a minha trajetória como pai atípico, a minha trajetória no mundo azul. E esse é o terceiro e último vídeo. Se você chegou nesse vídeo e me encontrou aqui nesse vídeo, eu recomendo que você vá no primeiro e no segundo vídeo para que você acompanhe a história e entenda a história por completo. O link vai estar disponível nesse vídeo aqui também. Eu queria nesse vídeo falar especialmente sobre a questão espiritual. Como eu disse nos primeiros vídeos, eu sou cristão, eu creio em Deus e aqui eu quero deixar você completamente à vontade sobre a sua expressão de fé. Eu quero falar um pouco do que eu vivo hoje em relação à minha vida com Deus e como que eu passei por esse processo e só consegui passar, me fortalecer e me direcionar com a força que Deus me dá todos os dias. Eu disse que eu sou cristão e hoje eu também sou um pastor, sou pastor evangélico pela graça de Deus. No princípio, apesar de eu já ser cristão quando eu tive o diagnóstico do meu filho, lá no início eu escolhi um culpado para tudo que estava acontecendo e para tudo aquilo que eu não sabia que ia acontecer. Eu escolhi Deus como culpado. Passei por um processo de vitimismo e de me colocar numa condição em que Deus não tinha o direito de fazer o que Ele estava fazendo comigo e com o meu filho. E isso é algo que pode ocorrer com muitas pessoas, né? Atribuir a culpa a Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a abrir mão do único meio de você conseguir vencer os seus desafios. Você colocar Deus como culpado te leva a uma posição em que você não busca mais a força que você precisa na fonte, que é Deus. Então, escolher Deus como culpado é decidir lutar sozinho. Decidir entrar nessa luta, nessa batalha sozinho. Então, eu aprendi que eu não deveria me colocar nessa posição. Eu aprendi a não questionar aquilo que Deus estava realizando na minha vida. E eu também não tinha o direito de falar que eu não merecia. Porque se eu não merecia, então isso quer dizer que outras pessoas merecem? Então, não vale a pena. Foi uma luta que eu travei com Deus durante muito tempo, sim. Mas eu percebi que o único que poderia me fortalecer, me direcionar, me dar sabedoria para lidar com a situação, com a condição do meu filho, o único sempre foi e sempre será Deus. É claro que a gente busca por respostas, né? A gente sempre pergunta o porquê. O porquê, por que isso está acontecendo Por que isso está acontecendo com meu filho? Por que logo na minha família? Por quê? Por quê? E muitas das vezes a gente não vai ter essa resposta. A gente simplesmente não vai ter essa resposta de Deus. Mas eu entendo na minha fé que Deus sempre vai usar oportunidades, usar situações, principalmente as mais difíceis, para produzir algo na nossa vida. Então, eu creio num Deus que tem propósitos. E que tem propósitos para a nossa vida. E nada do que é feito ou do que é permitido por Ele é por acaso na nossa vida. Então, tudo tem um propósito. Hoje, eu consigo enxergar além do autismo do meu filho. Eu hoje não vejo o autismo do meu filho, eu vejo uma criança. Eu vejo hoje um adolescente, o Henrique, que é uma criança pura, que é uma criança linda, que é uma criança maravilhosa, carinhosa, que é uma criança que toca a vida de todos que chegam perto dele. E isso a gente recebe testemunhos sobre isso sempre. Então, Henrique, ele é essa criança. E eu olho para o Henrique e a força que ele tem para vencer o autismo na vida dele e busco forças nele também. E percebo que Deus, muitas das vezes, está usando meu filho para comunicar algo, não só comigo, não só com a minha esposa, com a minha família, mas com outras pessoas também. Então, eu não tenho dúvidas de que Deus é glorificado através da vida do meu filho, na condição que ele está. Eu lembro que minha esposa sempre orou, antes da gente ter Henrique, sempre orou para que tivesse um filho que fosse um servo de Deus, que fosse um missionário. E Henrique é esse missionário. A gente enxerga isso, que ele tem essa força, esse poder de transmitir Deus, de passar essa
essa mensagem de que, apesar das dificuldades, das lutas e das limitações, é possível vencer. É possível ter uma vida feliz, é possível ter uma vida tranquila, apesar das lutas, apesar das crises, sabe? Então eu imagino que muitas pessoas se inspiram a olhar Henrique, assim como ele me inspira. Henrique, ele é o meu professor da vida, então eu aprendo muito com a vida dele. E eu passei a não me preocupar em buscar o porquê, mas simplesmente viver aquilo que Deus tem proposto para a minha vida e para a vida da minha família. Foi pensando assim que eu me rendi diante de Deus. Já chorei muito na presença dele, ele sabe de quantas vezes eu já reclamei, mas ele também sabe de quantas vezes eu já busquei forças nele e vou continuar fazendo isso. Me entristeço pelo tempo em que eu virei as costas para ele, achando que Deus era o culpado. E hoje eu não tenho outro caminho a não ser me render, reconhecer a bondade, a fidelidade e o poder dele na minha vida. E esse é o caminho, que eu pretendo seguir. E eu hoje, depois de algum tempo, eu fiz as pazes com Deus em relação ao autismo do meu filho. Vivo bem com ele, vivo em paz, vivo feliz e agradecido, grato pela vida do meu filho, pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pela filha que eu tenho, porque eu entendo que tudo aquilo que ele concede para mim é para o meu bem, é para produzir algo em mim, nunca para destruir. Esse processo de me acertar com Deus, de fazer as pazes com Deus, de cuidar da minha vida espiritual, me levou para um processo de maturidade. Nada melhor do que o tempo, né? Nada melhor do que os erros também para nos ensinar a respeito de maturidade. Então, com o passar do tempo, são pelo menos aí 11 anos convivendo com meu filho, vivendo como pai de autista, eu aprendi a observar certas coisas com uma maturidade que eu não tinha antes, né? Uma dessas visões, uma dessas situações da nossa vida é a autocobrança. E isso é algo terrível e é algo que é preciso maturidade para saber lidar com ela. Porque todos os dias nós podemos cair no erro de nos cobrar como pais de autistas além do que nós podemos entregar. Eu hoje em dia tenho a oportunidade de conversar com muitos pais, com muitas mães de autistas. Eu trabalho em um colégio onde eu lido com crianças atípicas, com crianças com transtorno, e converso com responsáveis, com pais, e eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso, sobre a autocobrança. A gente sabe que existe uma sociedade que nos cobra um padrão para o nosso filho, né? Seu filho tem que ser assim, seu filho não pode ser assim, mas a gente sabe que além da cobrança que existe em relação a crianças atípicas e pais atípicos, existe também uma autocobrança. Uma autocobrança que a gente faz, e essa autocobrança, ela é perigosíssima. Então, no meu processo, no meu aprendizado, na minha caminhada, eu aprendi a cobrar de mim aquilo que eu posso entregar hoje. Então, hoje eu procuro ser a melhor versão de mim. Hoje eu procuro ser o melhor pai que eu posso ser para o Henrique. Eu procuro ser hoje o melhor pai que eu posso ser para a Helena. E eu procuro ser hoje o melhor marido que eu posso ser para a Luciane. Mas eu não posso me cobrar além do que eu posso entregar. Então, existe um sentimento que é um sentimento que pode esmagar você, que é esse sentimento de achar que não está entregando tudo que deveria. Achar ou se sentir culpado ou culpada por algo que esteja faltando ou que você esteja deixando de fazer para o seu filho. A gente olha para certas crises e se sente numa impotência muito grande. E essa impotência pode nos levar a um sentimento de autocobrança. Não se permita viver assim. Não se permita viver. Existe um sentimento de impotência, sim, porque a crise é algo que vai acontecer na vida dos nossos filhos. Nós não vamos ter a condição, a capacidade de contornar todas as crises. Nós gostaríamos de trazer uma vida mais tranquila
para o nosso filho, de fazê-lo sofrer o menos possível, mas existem circunstâncias que são maiores do que nós e que a gente não pode e não é capaz de lidar. Mas não se cobre quanto a isso. Viva um dia de cada vez, decidindo ser melhor todo dia, decidindo ser a sua melhor versão hoje. Eu e Henrique hoje, né? Hoje meu filho tem 13 anos, passa muito rápido. Você sabe disso, né? Passa muito rápido e a gente olha e relembra de certas coisas como se fosse ontem, né? Graças a Deus eu passei pelo período mais escuro, né, da minha vida e do meu relacionamento com meu filho, naquele processo de diagnóstico e de negação, de vitimismo, de frustração, de não saber lidar com as minhas projeções, mas hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu filho. Hoje eu consigo olhar para o meu filho, aceitar o meu filho e me relacionar com o meu filho da forma como ele é. Eu falo sobre a minha trajetória no mundo azul, mas eu não vejo que Henrique vive num mundo particular. Eu vejo que Henrique vive no meu mundo, no nosso mundo. Só que ele enxerga o nosso mundo com uma outra lente. Ele enxerga o nosso mundo com a lente azul. E o que eu busquei fazer na minha vida, na minha trajetória, foi usar essa lente para enxergar esse mundo da maneira como ele enxerga. É como se o meu filho estivesse num elevador panorâmico e eu estivesse vendo ele daqui de baixo lá em cima. E o que eu preciso fazer em relação a isso? Eu preciso entrar nesse elevador junto com ele. Então, eu percebi durante um tempo em que nós estávamos em níveis diferentes. Nós olhávamos para o mundo de maneira diferente, sob uma perspectiva diferente. E eu aprendi a olhar para o mundo e respeitar a visão dele de mundo. Respeitar a visão que ele tinha em relação à vida, em relação ao nosso relacionamento, e eu respeito isso, não cobro a ele mais do que ele pode me entregar. E sou feliz vivendo um relacionamento que é administrado por ele. Em muitas ocasiões eu não tenho como administrar o meu relacionamento com o Henrique. Em muitas ocasiões, sim, é ele que decide. É ele que decide o que nós vamos fazer, se nós vamos nos abraçar, se nós não vamos. E eu preciso respeitar isso, preciso aceitar isso. A hora que ele quer deitar, e às vezes ele quer dormir em horários completamente diferentes dos nossos, mas a gente acaba descobrindo que a gente pode se adaptar em muitas coisas, né? Hoje, a nossa família se deita junta, sabe? A gente se reúne para deitar juntos, a gente ora juntos, a gente conversa, e a gente faz isso hoje porque Henrique trouxe isso para nossa família. Então, existe um olhar que você precisa, que eu precisei aprender a ter em relação ao meu filho. Não são dois mundos diferentes. É simplesmente se abrir para uma realidade que não é a sua realidade, a realidade que você estava se acostumado, ou é a realidade que é o padrão, mas a realidade dentro de uma perspectiva azul, dentro de uma perspectiva atípica. E viver isso tem sido um aprendizado constante, sabe? As crises continuam, os dias difíceis eles estão lá, mas eu sei e eu tenho a certeza de que o meu amor pelo meu filho, ele não se baseia em circunstâncias, ele se baseia na realidade do nosso relacionamento. E eu vivo isso, aprendi a conviver com isso. Não quero aqui passar uma ideia de perfeição, de que eu sou o melhor pai do mundo, porque eu não sou. Ainda tenho que lidar com as minhas crises, com os meus fantasmas, mas hoje vivo um relacionamento de harmonia, de compreensão, de empatia, que eu não vivia há muito tempo atrás. Continuo comemorando cada vitória. Meu filho tem 13 anos. Durante muito tempo era um fantasma e eu tinha muito medo de ser pai de um atípico adolescente. Hoje eu estou aprendendo a conviver com um adolescente atípico dentro da minha casa. Agora, o fantasma da vez é o filho atípico adulto, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu preciso entregar o meu melhor hoje e saber que o meu futuro pertence a Deus. Eu não posso dominar o meu futuro, administrar o meu futuro, mas eu conheço alguém que pode administrar o meu futuro e esse alguém é Deus. E eu entendi isso no dia que eu reconheci Jesus como meu Salvador. Eu entendi que nesse dia que a minha vida ela é
pequena demais, mas preciosa demais para um Deus que é vivo, para um Deus que me ama e que foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer no meu lugar. Então a minha vida pertence a Ele. Pela misericórdia, pela graça, eu sigo em frente com a força que vem dEle, porque eu sei que por mim eu não consigo, e eu sei que Ele está preparando um futuro lindo para mim, para minha família e especialmente para o meu Henrique, meu príncipe azul. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham me acompanhado até aqui, nesses vídeos que a gente fez com muito carinho, e me ajude, eu só peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu sei, eu sinto que existem pessoas que precisam ouvir algumas coisas aqui, que vão se identificar com muito do que eu falei, e se isso aqui ajudar pelo menos uma pessoa, se tudo que nós preparamos, e eu não estou sozinho, tem uma equipe aqui atrás de mim, eu agradeço, sou grato a Deus por essa equipe. Se a gente conseguir alcançar uma pessoa, se abençoar uma pessoa, a gente já está mais do que realizado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua trajetória.